O Brasil é o novo gigante que desperta. Um país que cresce e mostra todo o seu potencial. Que apresenta ao mundo muito mais que samba e carnaval. Um país que se ergue com força e determinação para aquilo que nasceu, que é a sua verdadeira vocação. Muitos foram os que se aventuraram por aqui ao longo do tempo. Mas poucos tiveram a garra e determinação para erguer uma potência. Para desbravar um país. Para contar essa história, enfrentamos uma grande aventura. Percorremos mais de 10 mil quilômetros, atravessamos 15 estados de avião, carro, balsa. Andamos por um Brasil que não é mostrado na TV. Um país que floresce, que tem uma riqueza que vai muito além das praias. Uma riqueza única, que vem do campo. Um lugar que não tem medidas, onde os limites parecem não existir, onde as possibilidades parecem não ter fim. Esta é a história de pessoas que deixaram suas cidades de origem, pegaram tudo o que tinham e saíram em busca de um objetivo: desbravar esse país. Nós tínhamos um sonho de crescer. Era esse o nosso sonho. A gente se criou, em primeiro lugar, filhos de agricultores e pequenos agricultores. Meu pai veio com 7 anos de idade. A mãe já é filha de imigrantes alemães, mas já nasceu aqui no Brasil. Em 78, eu e minha família viemos para Cachoeira do Sul, onde nós somos localizados hoje. Né? Eu sou nascido na Holanda, imigramos no final dos anos 49, da onde meus pais vieram para Paraná, então, em 53. Eu ainda vim da Europa, o meu país onde eu nasci, meu país de origem é a Áustria. Em 1954, eu vim junto com a minha família para o Brasil. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e minha família, meus pais sempre trabalharam no ramo da agricultura. Eu sou natural de Machado e a minha história remonta a alguns séculos nessa área de agricultura. Minha família toda viveu de agricultura, viveu na fazenda. Meu pai foi a primeira geração para ser agricultor lá nos Estados Unidos e depois se interessou muito no Brasil também. Eu veio para o Brasil em 74 com dinheiro para comprar um caminhonete e uma colhedeira. O meu avô chegou no Brasil na década de 30, né? Na época, ele veio trabalhar na fazenda de Cafezal, na região de Alto Sorocabana. E meu pai, na época, tinha 12 anos. Meu pai veio de Tóquio, né? Minha mãe é de Osaka. Meus pais eram do Brasil, mas meu avô era agricultor na Itália, meu avô. A nossa história começou em 1977 com a aquisição dessa área. No início, quando nós chegamos na região de Vacaria, a agricultura aqui era muito pequena. Tinha 3 ou 4 produtores. Sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo. E vim trabalhar aqui na fazenda em 62. Eram anos muito difíceis, a gente tinha muita dificuldade com tudo, né? Praticamente, porque aqui né, praticamente não tinha telefone, não tinha eletricidade. Seria como ir hoje lá para o norte do Brasil, né? Em 79 a gente começou a abrir áreas aqui na propriedade, e de lá para cá a gente vem aumentando e tendo bons resultados. Nós saímos de uma linha ali e compramos um caminhão. E começamos a ir bem com os caminhões, bem sucedidos. Daí a pouco começamos a vender esses caminhões e fomos para a área da terra, né? No Rio do Sul e eles chegaram aqui em 1959, aí foi evoluindo. Depois meu pai, em 70, ele iniciou uma lavoura agricultura. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Meus avós eram de Vila Maria, Rio Grande do Sul, aonde que meu pai já tinha alguma coisa de agricultura naquela época. Nós começamos com meu pai, minha mãe, meus irmãos, Carola Maia, Santa Catarina. E 30 anos que nós temos aqui em Alto Juruena, Mato Grosso.
Eu sou de Panambi, do Rio Grande do Sul. O meu pai era agricultor e a gente plantava já. Começou em 68, ele comprou um tratorzinho. Eu, por exemplo, sou tradicional de família já de agricultura. Pontal, São Paulo. Não vim, me trouxeram, né? Eu vim muito jovem, tinha 2 anos e meio. Acreditavam que era possível. E nem mesmo todas as adversidades encontradas foram suficientes para desanimá-los ou fazê-los desistir. Os medos viraram apenas mais um desafio a ser superado, a ser enfrentado. Época marcada por fortes investimentos do governo na agricultura. Era época de crescimento e modernização. A conquista do centro-oeste do Brasil estava em pauta. Avançar era a palavra de ordem. Meu pai, em sociedade com essa tia minha, tiveram a visão que lá não teria mais espaço para nós. E aonde que eles saíram atrás de outras fronteiras, terras melhores, passaram pelo Paraná, Santa Catarina e acabaram conhecendo Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Eu disse, vamos para o Mato Grosso, vamos ver para lá. Sempre tinha a intenção de fundar uma fazenda maior, né? Muitas famílias lá de Panambi que saiu foi para Goiás. Os anos 80 foram anos difíceis. O Brasil atravessava uma grande crise econômica, social e política. Daí meu pai, pode comprar, né? E vamos para o Maranhão, desbravar o Maranhão. Isso em 1985. Coragem e determinação nunca saíram da mente dessas pessoas. Vencer as adversidades, encontrar a melhor semente, os melhores parceiros, o equilíbrio da terra e o conforto para a família. Cultivar a terra ainda era o mais importante. As dificuldades sempre foram muitas. Crises econômicas, intempéries do clima, mas as grandes parcerias sempre fortaleceram os laços, uniram forças, como numa verdadeira família. Para ver as máquinas que ele começou é muito difícil assim ser. E hoje você tem tudo, máquinas grandes. Naquela época a situação financeira era muito curtinha, né? Comprava máquina usada, colhedeira usada. Eu cheguei nem se compara, né? 6, 7 colhedeiras usadas. Aqui a gente tinha que ter a vaca para tirar o leite, fazer o queijo, porco, para não tirar o dinheiro da lavoura para você poder investir na lavoura. Senão não tinha como. A troca de informações valia ouro, e com isso, novas ideias iam surgindo, o aprimoramento chegando e boas amizades se fortalecendo. O plantio direto passou a ser uma grande revolução e foi o primeiro passo do que hoje é pauta fundamental para a harmonia da natureza e do homem no mundo moderno, a sustentabilidade. Aí sim, aí foi. Eu acho que o plantio direto que eu teve em Ponta Grossa faz uns 31 anos, mais ou menos. 31 a 32 anos. Fomos a Ponta Grossa, ficamos 8 dias lá na família do Nonô. Aprendemos lá com ele, né? Até inclusive a gente deve isso aqui para ele também, que ele participou, né? E nós tínhamos 2 coisas, ou parar ou fazer plantio direto. Plantio direto para mim foi uma das peças-chave que teve, né? Determinando. E isso então nos beneficiou imensamente. O volume de horas máquina trabalhada no solo reduziu violentamente. E além disso aprendemos a deixar o resíduo da lavoura do ano anterior para a formação de matéria orgânica em uma camada que nos protegesse o solo. Os momentos importantes da nossa atividade na agricultura foi o momento do plantio direto, o momento que ele optou por adotar essa prática, uma prática que se consolidou e até hoje tu tá melhorando, tá sofisticando, tá ajustando. Mas é uma coisa que veio para ficar e revolucionou e viabilizou toda a nossa atividade. O tratamento de semente para mim sempre foi um atraso de vida muito grande. Além do perigo, do problema da toxidez e etc e tal, da manipulação, ainda é realmente um absurdo a gente receber uma semente pronta, embalada, bonitinha, tudo em ordem, e ter que abrir na fazenda para passar numa máquina em condições mais ou menos precárias, né? Para depois levar para o campo, né? Então dá para imaginar todo tipo de problema que decorria dessa operação.
Nós passamos a trabalhar então com a semente, ela vem transgênica, pronta, já tratada de fábrica. Praticamente os nossos problemas terminaram. A estabilidade econômica na década de 90 deu um novo gás para aqueles que poderiam estar desacreditados. Em 1994 que nós mudamos para o Goiás, essa região em Água Fria de Goiás, é onde a gente começou a trabalhar aqui. Tudo na vida eu acho que procura e busca crescer e aumentar de áreas ou crescer em tudo. E a oportunidade que a gente encontrou, e foi uma coincidência, a gente rodando e conhecendo o Brasil, a gente encontrou essa região e acabou ficando aqui. Né? Com a inflação controlada e linhas de crédito voltando a aparecer, a movimentação do setor voltou a esquentar e as máquinas aceleraram. Era a hora de arregaçar as mangas, pois ainda viria muito trabalho pela frente. Então, esse aumento de produção se deve a uma série de coisas que está totalmente ligado com a tecnologia hoje. E a parte do suporte técnico é muito importante. Então, e ela é pioneira nisso. Essa foi a grande diferença dela introduzir esse tipo de os materiais para cada região e para cada época de plantio. Isso faz muita diferença. E aqui a gente é obrigado a ter a tecnologia, porque a terra era muito pobre, e é muito pobre, né? Quando abre o cerrado, não tem nada, então tem que botar tudo, né? Tem que fazer o solo. A gente começou lá com 80, 70, 80, 100 sacos por hectare nos anos melhores. E hoje a gente chegou, depois de 20 anos, a gente está colhendo de média 200, 210 sacos de milho por hectare. Alguns talhões a gente até passou disso em áreas menores, né? Eu tenho um livro aí de 12 anos de produtividade dos campos experimentais, um do lado do outro, aí dá para ver. Vocês conseguem ver todo ano a Pioneer sobressaída. Esse é o maior troféu que nós temos. Um dom, a cada passo a percepção de uma vocação, de uma tarefa especial a ser cumprida. Nós temos uma responsabilidade muito grande por causa da demanda cada vez maior, né? A gente vê isso, uma demanda cada vez maior, com áreas agricultáveis limitadas, questão de água cada vez mais reduzida. A gente pensa e se preocupa todo dia em produzir mais, com tecnologia, em preservar água e meio ambiente, que a gente se preocupa em muito isso. Trabalhar sem afetar nada o meio ambiente, nós temos que produzir junto com o meio ambiente, conservar o que tem, que a natureza deixa para nós. A terra está ali para ser usada. Não temos nem o direito de estragar essa terra, nós temos que pensar sempre em melhorar essa terra, para melhorar no sentido para o meio ambiente, melhorar para o país. À frente de cada produtor, um objetivo maior, um objetivo que impulsiona e desafia, que está na base de qualquer atitude, de qualquer ação. E não existe missão maior e mais humana que esta: alimentar o mundo. E essa missão está na pauta do dia a dia de cada produtor, de cada trabalhador que acorda cedo e olha para cima esperando a chuva, que cuida do solo e sabe que é preciso preservar a natureza acima de tudo. Para isso, conta com parceiros importantes que ajudam a buscar a melhor tecnologia, a melhor semente, o melhor equipamento e os melhores amigos. Amizades digamos, amizade é indispensável, mas digo, a parceria de confiabilidade de um para o outro, né? Que isso nos fortaleceu cada vez mais, fazendo com que realizássemos o nosso sonho desde criança, desde guri. A gente cresceu, a gente viu uma empresa crescer, Pioneer hoje está uma empresa muito grande de sementes, né? E a gente cresceu junto e atingiu o nosso objetivo. Acredito que caminhamos juntos há 40 anos e estamos aí caminhando de braços dados. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com parcerias. Vai criando um vínculo, não só de comercial, como cria-se um vínculo de amizade. E a outra coisa que a gente nota é que
especificamente na Pioneer, nós não temos um pós, não temos um pré-venda, nós temos um ano inteiro. Uma coisa que eu queria falar, a gente ficou bastante pegado aos pessoal do Pioneer, sabe? A equipe deles é muito bom, né? Eu tenho aquela Marion Logan e o Mariano, né? Faz muitos anos não vi ele. Queria ver ele uma hora, né? Se der certo, né? Cria uma amizade, tipo família, né? Pioneer. Mas a Pioneer é questão mais de amor, né? Amor próprio mesmo. Então, tá na minha atividade, no meu sangue. Eu aprendi com vocês. Aprendi muita coisa. Eu era um simples caminhoneiro, né? Não era nada, mas sempre tentei fazer as coisas certas. Mas não é apenas de trabalho pesado, suor, parcerias e tecnologia que se constrói uma fazenda, uma empresa, uma família e um país. É preciso mais que coragem, dedicação e empenho. É preciso acreditar que dias melhores virão. Ter sempre acesa a chama do amor pelo campo, pela terra, por produzir o que existe de mais sagrado para toda a humanidade: o alimento, a nossa fonte de energia. É preciso muita determinação para manter acesa essa chama, mesmo depois de perder tudo, de estar longe da família, da cidade de origem, enfrentar crises políticas, econômicas, enfrentar a opinião pública, passar de herói a vilão de um governo para o outro, encarar secas, boicotes e ataques de todos os lados. Faz isso daí porque gosta. Ele enfrenta clima, enfrenta preço, enfrenta tudo. A cada dia um passo. Um passo firme na terra trabalhada depois de anos de muito suor. A cada dia, mais uma conquista, mais um trabalho em equipe que se consolida. A cada passo, uma certeza de que uma vocação, um dom único é capaz de mudar uma nação. Um dom que nos permite fazer de tudo, que nos permite estar em paz, que nos permite a felicidade. E sem esses heróis, esses desbravadores, nenhum único prato de alimento, nenhum único dia de esperança seria possível. Muito obrigado por serem a semente que alimentará o mundo.